Parte 5. O quarto de hotel. Minhas mãos tremiam durante todo o caminho. Eu não tinha um plano, nenhuma ideia do que ia dizer ou fazer quando chegasse lá, só adrenalina cega e essa sensação horrível no estômago que não passava. Cada sinal vermelho parecia me provocar. Cada curva era um passo mais perto do fim do meu casamento, e eu sabia disso. Estacionei do outro lado da rua do hotel e esperei um instante, tentando me recompor. Era um daqueles hotéis boutique, com aquele clima falso de escapada romântica, luz baixa, parede de tijolinho, bar de vinho e superfaturado no lobby. Ela costumava dizer que queria que a gente se hospedasse lá um dia. Irônico. Entrei como se fosse um hóspede qualquer. Moletom, boné abaixado. Ninguém na recepção sequer me notou. Pelo rastreador, eu sabia que ela estava no terceiro andar, e o sinal tinha parado de se mover, ela estava num quarto. O número do quarto aparecia pelo marcador do app. Quarto 312. Fiquei parado na frente da porta por talvez 1 minuto inteiro. Meu coração batia tão forte no peito que eu juro que podia ouvi-lo nos ouvidos. Levantei o punho para bater, mas não precisei. Porque, quando dei um passo à frente, a porta se abriu. Era ela. Megan. Cabelo bagunçado. Batom borrado. Usando aquele mesmo hobby preto que costumava vestir depois dos nossos jantares de aniversário. Atrás dela, sem camisa e meio jogado na cama do hotel, estava um cara. Devia ter uns 30 e poucos anos. Até que bonito. Parecia mais surpreso do que ela, talvez até mais. Ela congelou. Como um cervo diante dos faróis. Puta merda, ela sussurrou. Que diabos você tá fazendo aqui? Eu não respondi. Só fiquei olhando. Pra ela. Pra ele. Pros 2 copos de vinho no criado mudo. Pro sutiã dela pendurado no abajur. Não precisava dizer nada. Tudo que eu tentei negar por semanas, meses, tava esfregando minha cara na parede. Você disse que ia pro yoga, eu finalmente disse, com a voz rouca. Ela deu um passo pro corredor, puxando a porta atrás dela, como se isso fosse de algum jeito me poupar de ver o que eu já tinha visto. Não é o que você tá pensando, ela soltou. Eu ri. De verdade. Um riso alto, quase histérico. Não é o que eu tô pensando? Você tá num quarto de hotel com outro cara. De lingerie. Enquanto seu marido tá em casa esperando você voltar do maldito yoga. Ela tentou segurar meu braço. Só se acalma, tá? É complicado. Eu não queria que você descobrisse assim. Assim. Como se houvesse uma maneira certa de descobrir que sua esposa tá transando com outro cara numa cama de hotel. Nesse momento, o cara lá dentro, Julian, imagino, botou a cabeça para fora da porta e disse, quer que eu chame a segurança? Olhei direto nos olhos dele e falei, chama quem você quiser, cara. Só garante que ela ligue para um advogado de divórcio depois. Então virei as costas e fui embora. Não disse mais uma palavra. Parte 2. Deslizamento. A primeira rachadura real apareceu há 2 semanas. Megan me disse que teve um jantar de equipe na quinta-feira à noite. Nada demais. Ela tem tido muitos ultimamente. Ela me deu um beijo na bochecha, disse que talvez voltasse tarde e saiu com um vestido preto que eu não via há algum tempo, o vestido justo e decotado que ela costumava usar quando ainda namorávamos e saíamos para beber. Lembro-me de pensar que ela estava maravilhosa. Mas não para mim. De qualquer forma, ela foi embora. Por volta das 21 horas, recebi uma mensagem de texto dela que dizia, a reunião foi longa. Estamos apenas tomando um drink agora. Legal, tanto faz. Peguei uma cerveja e comecei a assistir a episódios antigos de The Office. Foi aí que as coisas ficaram estranhas. Cerca de 1 hora depois, nossa conta compartilhada do iCloud entrou no meu iPad. Nós a havíamos sincronizado anos atrás, quando criamos um calendário compartilhado. Nenhum de nós jamais a desativou porque, francamente, nunca tivemos nada a esconder. Dessa vez, uma foto foi tirada. Não era para mim. Estava embaçada,
Como se tivesse sido tirada debaixo de uma mesa ou sem ser notada, mas era inconfundivelmente Megan. Sentada em frente a um homem de terno. Vela. Taças de vinho. Seu cabelo estava enrolado do jeito que ela só faz quando quer impressionar. E aqui está o ponto alto. A mensagem abaixo dizia: eu gostaria que você estivesse embaixo desta mesa em vez de em frente a ela. Fiquei paralisado. Meu coração afundou de uma forma que não consigo explicar. Eu não queria acreditar no que estava vendo. Fiquei olhando para ele por um minuto inteiro, pensando que talvez fosse um engano. Uma brincadeira. Talvez fosse de uma de suas namoradas. Mas não. Nenhuma mulher envia isso para outra mulher com uma carinha sorridente e sangrenta. E com certeza ela não me enviou uma mensagem. Esse foi o momento em que o sussurro se transformou em um rugido. Parte 10. A última mentira. Justo quando eu achava que estava começando a avançar, a Megan achou um jeito de me puxar de volta para a merda dela, pela última vez. Era um domingo à tarde. Eu tinha acabado de voltar de mais uma corrida, mais curta dessa vez, não quase morri, pequenas vitórias, e eu realmente estava me sentindo bem. De verdade. Como se eu conseguisse enxergar um futuro onde eu não me sentisse como uma ferida aberta andando por aí. E então meu celular vibrou. Uma mensagem. Dela. A gente precisa conversar. É importante. Não é sobre nós, é outra coisa. Por favor. Fiquei olhando para aquilo por um bom tempo. Parte de mim queria ignorar. Só apagar a mensagem, bloquear o número dela, seguir em frente. Mas a curiosidade é uma desgraça. E o trauma emocional compartilhado também, aparentemente. Então respondi. O que foi? Ela respondeu. Podemos nos encontrar? Juro que não é armadilha. Só preciso de 10 minutos. É sério. Contra o meu bom senso, aceitei. Marcamos num café perto do estúdio de yoga antigo dela, território neutro, público, à luz do dia. Pensei que, se ela tentasse vir com aquela de "sinto sua falta", eu podia levantar e ir embora sem confusão. Ela apareceu com uma cara diferente. Nem sexy, nem confiante, só acabada. Nervosa. Olhos inchados. Sem maquiagem. De moletom e legging. Parecia uma estudante em semana de prova final, não a mulher fatal do quarto de hotel. Sentou e foi direto ao ponto. Minha menstruação tá atrasada. Pisquei. Como? Tá atrasada, tipo, faz algumas semanas. Fiz um teste hoje de manhã. As palavras ficaram no ar como uma bomba sem cronômetro. Você acha que é meu? Perguntei, já sabendo a resposta. Ela desviou o olhar. Ficou em silêncio por um momento. Então disse, não sei. Puta que pariu. Fiquei encarando ela. Sem raiva, sem pânico, só vazio. Como se meu cérebro tivesse ativado um modo de desligamento emocional automático. E o que exatamente você quer de mim? Perguntei. Apoio? Compaixão? Um parabéns por talvez estar trazendo um filho ao mundo com um cara do caso? Não, eu só achei que você merecia saber, ela disse baixinho. E, se for seu, eu pensei que talvez. Não cortei. Nem tenta. Você mentiu pra mim todos os dias por meses, e agora quer bancar a sincera porque é conveniente. Ela tentou segurar minha mão. Eu puxei de volta. Me levantei. Olhei bem nos olhos dela. Eu não ligo se você tá grávida. Espero, pelo bem da criança, que não seja meu. Mas, de qualquer forma, você não é mais problema meu. E então fui embora. Sem olhar para trás. Sem precisar. Essa foi a última mentira. A última tentativa desesperada de manter o controle. E eu finalmente, não caí. Parte 4. A armadilha. Depois daquela manhã, eu não conseguia mais desver o que vi. As mensagens, o e-mail do hotel, as mentiras, era como se todo o meu relacionamento tivesse virado do avesso de uma hora para outra.
Mas em vez de confrontar a Megan de imediato, tomei uma decisão: eu ia pegá-la no flagra. Não sei o que deu em mim. Acho que parte de mim queria uma prova inegável. Algo da qual ela não pudesse escapar com mais uma mentira. E, sim, talvez eu quisesse ver até onde ela iria. Talvez eu precisasse realmente ver com meus próprios olhos para conseguir deixá-la ir. Então eu fingi que não sabia de nada. Naquela noite, agi como se tudo estivesse normal. Perguntei como tinha sido o yoga. Ela me deu um sorriso cansado e disse: bom. Era exatamente o que eu precisava. Perguntei se ela queria pedir comida tailandesa pro jantar. Ela respondeu que já tinha comido com uns colegas do trabalho. Aí chegou uma mensagem. Ela deu uma olhadinha rápida e virou o celular de tela para baixo no sofá. Fiquei enjoado de verdade vendo ela mentir assim para mim. Mas continuei sorrindo. Disse que ia dormir cedo. Ela ficou acordada mexendo no TikTok e rindo da tela. Ela nem tentava mais esconder. Na manhã seguinte, comecei a montar o plano. Eu tinha um amigo, vamos chamá-lo de Ryan, que trabalhava com time e devia um favor antigo. Liguei para ele e contei a situação. Ele ficou meio hesitante no começo, e até chocado, já que conhecia Megan também, mas quando ouviu a parte do e-mail do hotel, disse: tá. Vamos descobrir a verdade. O Ryan me ajudou a configurar um app de rastreamento de localização, nada invasivo, só um link de rastreamento compartilhado, tipo buscar meus amigos. Instalei isso num celular reserva que eu tinha guardado e escondi na bolsa de academia da Megan no dia seguinte, enquanto ela se arrumava pro yoga. Naquela tarde, ela saiu exatamente às 17h40, usando calça de yoga e um moletom. Me deu um beijo na bochecha e falou: não me espera acordado. Talvez eu tome um smoothie depois. Assim que ela saiu da garagem, peguei o celular reserva, abri o rastreador e esperei. Ela não foi pro estúdio de yoga. Nem chegou perto. Ela foi para um hotel, não o Fairmont dessa vez, mas um lugarzinho boutique no centro. Ficou parada no carro por 2 minutos. Depois o pontinho azul começou a se mover dentro do prédio. Direto pros quartos. Naquele momento, eu tinha duas opções: ficar ali e deixar aquilo me destruir, ou ir até lá pessoalmente. Escolhi a segunda. Claro, aqui está a parte 1 da história, escrita no estilo sincero e emocional de um usuário do Reddit postando em um subreddit de conselhos sobre relacionamentos. A história é fictícia e segue suas instruções detalhadas. Parte 1. A calmaria antes da tempestade. Olá, Reddit. Conta descartável por motivos óbvios. Nunca pensei que seria aquele cara escrevendo seu desgosto para um grupo de estranhos online, mas aqui estou. Eu, 32M, sou casado com minha esposa, 31F, vamos chamá-la de Megan, há 6 anos. Estamos juntos há 8. Nós nos conhecemos na faculdade, ela era espirituosa, barulhenta, a vida de todas as festas, e de alguma forma, ela me queria. Eu era o cara quieto que lia demais e odiava baladas, mas ela me tirou da minha concha e fez a vida parecer empolgante. Na maior parte do tempo, tivemos um bom casamento. Viajamos muito antes da pandemia de Covid-19, adotamos um cachorro de resgate e compramos um pequeno apartamento no subúrbio. Éramos aquele casal para nossos amigos, piadas internas, calendários sincronizados, manhãs de panqueca aos domingos. Pelo menos, era isso que eu pensava. Nos últimos meses, porém, as coisas pareciam não estar bem. Megan começou a ficar muito tempo até tarde no trabalho. Ela trabalha com marketing para uma startup de tecnologia, muitos eventos, networking, jantares de equipe. Tentei não ficar inseguro. Eu realmente tentei. Mas as pequenas coisas foram se acumulando. Ela mudou a senha de seu telefone. Começou a dormir com o telefone debaixo do travesseiro. Eu perguntava como tinha sido o dia dela e ela simplesmente dava de ombros com estou muito cansada para falar sobre trabalho. Paramos de fazer sexo. Ou quando fazíamos, parecia desconectado. Como se ela estivesse em outro lugar. Ela se irritava mais comigo. Ficava na defensiva por coisas pequenas.
A garota que costumava me surpreender com um Starbucks depois de um longo dia agora não se importava em perguntar como eu estava. Eu disse a mim mesmo que era estresse. Burnout. Talvez uma fase. Mas, no fundo, algo em mim começou a sussurrar que as coisas não estavam bem. Esse sussurro estava prestes a começar a gritar. Parte 6. As consequências. No segundo em que saí daquele hotel, a ficha caiu como um maldito trem desgovernado. Eu tinha acabado de ver minha esposa, a mulher com quem construí uma vida, com quem achei que envelheceria, quase nua num quarto de hotel com um tal de Julian, que provavelmente usa a palavra sinergia em reuniões. Era como se a realidade estivesse derretendo ao meu redor. Minhas mãos não paravam de tremer. Minhas pernas pareciam feitas de concreto. Sentei no carro, fiquei encarando o volante por, sei lá, 1 hora, e simplesmente, desabei. Não gritei. Não quebrei nada. Só chorei. Um choro feio, doído, daqueles que não vêm só dos olhos, vem de algum lugar mais fundo. Eu nem sabia que era capaz de chorar daquele jeito. Eu devia estar parecendo um lunático, um cara de 1,88 metros encolhido num canri velho, parado em frente a um hotel boutique, chorando como uma criança que perdeu a mãe no supermercado. Não voltei para casa naquela noite. Fui direto para a casa do meu irmão, falei que precisava dormir no sofá. Não disse muito mais. Só que a Megan fez uma merda enorme. Ele me ofereceu uma cerveja e ficou sentado comigo em silêncio, enquanto eu encarava a parede feito um fantasma. Na manhã seguinte, ela ligou. Eu não atendi. Depois mandou mensagem. Podemos conversar. Eu sei que fiz merda. Mas a gente precisa conversar sobre isso. Não significou nada. Eu nunca deixei de te amar. Balela. Você não cai na cama com alguém por acidente e reserva quarto de hotel sem querer dizer nada. Você não mente, não manipula, não esconde as coisas para depois vir com esse papo de mas eu ainda te amo, achando que isso vai consertar tudo. Ela ficou me bombardeando por 2 dias. Ligou do número do trabalho. Até mandou e-mail. Disse que precisava de um encerramento, queria explicar, queria me ver pessoalmente. Encerramento? Ela teve 1000 chances de me dar encerramento antes de tirar a calcinha no quarto 312. No terceiro dia, ela voltou para casa e descobriu que a chave não funcionava mais. Eu tinha trocado as fechaduras. As coisas dela? Todas organizadas em caixas, na garagem. Ela bateu na porta. Gritou. Chorou. Até tentou aquela de você tá exagerando. Foi nesse momento que percebi que eu não tava mais com raiva. Só, acabado. Como se algo dentro de mim tivesse simplesmente se fechado. Uma porta batida. Uma luz apagada. Seja qual for a metáfora, ela estava fora da minha vida. Parte 7. Gaslighting, negação e repetição. Depois que troquei as fechaduras e embalei as coisas dela, achei que a Megan teria entendido o recado. Claro que eu estava errado. No dia seguinte, ela apareceu na casa do meu irmão. Nem sei como ela descobriu que eu estava lá. Talvez amigos em comum, talvez ela tenha fuçado meu celular quando eu não estava olhando antes, sei lá. Mas lá estava ela, na varanda, de óculos escuros como se estivesse num drama romântico e não fosse, literalmente, a vilã do meu filme de terror pessoal. Eu estava nos fundos com meu irmão. Ele entrou e disse, cara, ela tá aqui. Eu não queria ver. Não queria ouvir. Mas, contra o meu bom senso, fui até a frente da casa. Ela nem parecia arrependida. Só cansada. Como se aquilo tudo fosse difícil para ela. Você não pode simplesmente me trancar fora de casa, ela começou. Fiquei encarando. Você me traiu. Essa não é a história inteira, ela rebateu, já aumentando o tom. Você tá distante há meses. Nunca mais pergunta como eu tô. Você nem me toca mais. Pisquei. De verdade. Como se não acreditasse que ela estava jogando essa carta. Você que parou de me tocar primeiro. Você que parou de conversar comigo.
Mentiu sobre yoga, jantares de trabalho, sobre tudo. Você literalmente mandou mensagem para outro cara falando em ficar debaixo da mesa. Ela bufou. Aquilo foi uma piada. Dei uma risada amarga. O hotel também foi piada? A lingerie? O pau dele na sua boca? Timing de comédia perfeito. O rosto dela se contorceu como se eu tivesse dado um tapa. Ótimo. Ela precisava sentir alguma coisa. Ela tentou empurrar a culpa de novo. Não era sério. O Julian é só uma distração. Eu nunca quis te deixar, eu só estava confusa. Você não estava confusa quando mentia todas as noites. Não estava confusa quando reservou o quarto. Isso calou ela. Aí veio o gaslighting. Você sempre foi paranoico. Sempre exagerou nas coisas. Por isso que eu não te contei nada, porque você sempre surta. Surreal. Ela ali, pega no flagra, ainda tentando me fazer parecer o louco. Clássico. Eu nem discuti. Só olhei nos olhos dela e disse, acabou. Não tem volta. Eu quero o divórcio. Ela não disse nada. Só ficou ali, respirando fundo, como se eu tivesse tirado o chão dela. Como se ela fosse a vítima. Aí virou as costas e foi embora. E eu finalmente, senti que podia respirar. Mas o que veio depois não foi paz. Foi vazio. Parte 8. O silêncio depois da tempestade. Os dias depois que a Megan foi embora foram os mais silenciosos que já vivi. Sem mensagens. Sem ligações. Sem drama na porta de casa. Ela simplesmente sumiu. E eu achei que era isso que eu queria, a paz, o espaço, o silêncio. Mas vou te dizer uma coisa, o silêncio pode ser ensurdecedor pra caramba. Eu acordava no sofá da casa do meu irmão e, por reflexo, pegava o celular achando que talvez ela tivesse mandado algo. Não porque eu queria, mas porque meu cérebro ainda estava condicionado a esperar. 8 anos com alguém não se desligam da noite pro dia. Mas eram as pequenas coisas que mais doíam. Ia fazer café e pegava o leite de aveia que ela gostava, só que ela não estava lá. Ouvia uma música no Spotify que ela costumava cantarolar no banho. Até vi o shampoo dela ainda ali na prateleira do box, quando passei em casa para buscar umas coisas. Era como se o fantasma dela estivesse em todo lugar, sem se importar nem um pouco com o fato de que ela tinha arrancado meu coração. E aí comecei a duvidar de mim mesmo. Será que eu fui mesmo distante? Será que parei de valorizá-la? Será que eu era chato demais? Estável demais? Essa é a pior parte de ser traído, não destrói só sua confiança na outra pessoa, destrói sua confiança em si mesmo. Ficava revendo nosso último ano juntos na cabeça, como um disco riscado. Todas as noites que ela chegou tarde dizendo que estava só cansada. Todas as vezes em que olhou nos meus olhos e disse que não tinha nada de errado. Cada beijo, cada eu te amo, de repente soavam como uma grande mentira. Como se eu fosse o plano B, aquele com quem ela estava se conformando até aparecer algo mais emocionante. Não contei para muita gente logo de cara. Tava com vergonha. Com um sentimento de culpa, até. Sei que não fiz nada de errado, mas mesmo assim, quando seu casamento implode desse jeito, tem uma voz interna esquisita que sussurra, você deve ter falhado em alguma coisa. Meu irmão foi firme. Nunca forçou nada. Só me deixou ficar em silêncio, beber uísque demais e desligar o cérebro vendo porcaria na TV. Às vezes ele soltava algo tipo, você vai sair dessa. Às vezes eu até acreditava. Na maior parte do tempo, eu só existia. Comia, dormia, revivia o inferno na cabeça. E em meio a toda aquela dormência, percebi uma coisa. A Megan pode ter detonado a bomba, mas quem ainda estava sentado nos escombros, prendendo a respiração, era eu. Tava na hora de começar a sair dali, nem que fosse rastejando. Parte 9. O ponto de virada. Aconteceu numa quinta-feira. Eu já estava dormindo no sofá do meu irmão fazia 2 semanas. Mesma rotina, trabalho, silêncio, uísque, sono.
lavar, enxaguar, repetir. Eu não estava vivendo de verdade, só existindo dentro de uma névoa onde tudo parecia cinza e sem propósito. Mas naquela quinta-feira, cheguei do trabalho e encontrei uma caixa no sofá. Em cima dela, um bilhete do meu irmão. Hora de começar a seguir em frente. Quer você queira ou não. Dentro da caixa estavam meus tênis de corrida, meu caderno de desenhos antigo. Sim, eu costumava desenhar, parei em algum ponto depois que casei, e um moletom que eu não usava fazia anos. Aquele que a Megan vivia pegando e chamando de dela. Ver ele ali, de volta no meu espaço, me lembrou que foi meu primeiro. Aquilo me pegou de jeito. Não porque eu sentia falta dela, eu não sentia. Eu sentia falta de mim. Do cara que eu era antes de me perder tentando amar alguém que não me amava do mesmo jeito. Então eu fui correr. Primeira vez em meses. Foi horrível, meus pulmões gritavam, minhas pernas pareciam blocos de concreto, mas foi real. O ar gelado ardia de um jeito bom. Me fez sentir algo de novo. Naquela noite, eu não bebi. Abri o caderno de desenho. Comecei a rabiscar qualquer coisa. Nada profundo, nada com significado. Mas minhas mãos se mexeram, e minha mente finalmente focou em algo que não era ela. Foi como um feixe de luz rompendo a estática. Também comecei a escrever um diário. Parece cafona, eu sei, mas eu precisava despejar a raiva, a confusão, os devaneios das madrugadas. Escrevi coisas que eu nunca conseguiria dizer na cara dela. Coisas que nunca diria pra ninguém. Algumas páginas eram só F* da se você, rabiscado 100 vezes. Outras eram pedidos de desculpas, pra mim mesmo. Por ter ignorado os sinais, por amar alguém que parou de me amar, por deixar ela reescrever a nossa história. E aos poucos, bem aos poucos, comecei a me sentir menos quebrado. Eu ainda não estava bem. Mas já não estava anestesiado. A dor ainda estava ali, sim. Mas ela já não me engolia inteiro. Era só um peso que eu estava aprendendo a carregar. E acho que foi nesse momento que eu parei de apenas sobreviver e comecei, de verdade, a me curar. Parte 3, indo mais fundo. Então eu fiquei lá, com o iPad no colo, o estômago revirando como se tivesse engolido concreto. Fiquei encarando aquele maldito emoji de diabo por um bom tempo. Eu não queria acreditar. Ainda tinha esperança, rezava, que talvez houvesse alguma explicação maluca para aquilo. Mas meu instinto sabia a verdade. A sincronização do iCloud pegou só aquela foto e aquela mensagem. Acho que foi um bug, ou talvez ela tenha desativado a sincronização depois daquilo, porque nada mais apareceu depois. Mas aquela única mensagem foi o suficiente. Mesmo assim, eu precisava de mais. Não queria confrontá-la sem ter certeza. Então comecei a investigar. Agora, antes de qualquer um me julgar, sim, eu fucei nas coisas dela. Sei que não é legal. Mas no momento em que sua cabeça começa a girar com "ela tá me traindo", privacidade vira um luxo que você não pode se dar. Na manhã seguinte, enquanto ela estava no banho, entrei no modo detetive. A primeira coisa que verifiquei foi o notebook dela. Ela quase não usa, já que tá sempre no celular, mas encontrei o e-mail dela aberto, o corporativo. Procurei o nome da empresa onde ela trabalha, depois vasculhei os e-mails enviados. Nada óbvio. Aí tentei procurar nomes masculinos que eu conhecia do trabalho dela. Greg. Danny. Mike. E então um que eu não reconheci, Julian. Bingo. Não havia e-mails diretamente para ele, mas encontrei um que dizia, confirmando a reserva do seu quarto no Fairmont para 2 hóspedes. Meu coração afundou de novo. O Fairmont? É o mesmo hotel onde ficamos no nosso aniversário de 2 anos atrás. É sofisticado, caro e incrivelmente romântico. Não é exatamente o tipo de lugar onde você vai com um time para debater ideias de marketing. O e-mail era de 5 dias atrás. Ou seja, isso não foi um jantar isolado. Tinha continuidade. Continuei fuçando. Verifiquei as demais do Instagram, nada. Ela deve ter sido esperta o bastante para apagar.
O WhatsApp estava com senha. As mensagens de texto estavam limpas. Limpas demais. Ninguém troca tanta mensagem e deixa zero rastro digital, a menos que esteja tentando esconder algo. Mas o golpe final? Naquela tarde, percebi que a bolsa de academia dela tinha sumido, aquela que ela não usava fazia meses. Ela tinha dito que ia pro yoga depois do trabalho. Só que, eu liguei pro estúdio de yoga que nós dois frequentávamos, e disseram que ela não aparecia lá há mais de um mês. Ela estava mentindo. De novo. E de repente, todas as noites fora, o distanciamento, a lingerie nova que ela comprou para ela mesma, tudo começou a se alinhar como num maldito quadro de investigação de assassinato. Eu não estava mais desconfiado. Eu sabia. E não fazia a menor ideia do que fazer depois. Parte 11. Deixando ir. Sair daquele café foi diferente. Não foi como das outras vezes, não como no hotel, nem no confronto, nem na noite em que troquei as fechaduras. Dessa vez, não teve raiva, nem coração partido, nem confusão. Só clareza. Tinha acabado. De verdade, dessa vez. Seja lá qual fosse o último fio que a Meg achava que ainda segurava, ele se rompeu no momento em que ela tentou usar um talvez bebê como moeda de troca. E, pela primeira vez em meses, me senti leve. Fui para casa, joguei o celular na mesa e tomei um banho demorado pra caramba. Daqueles em que você só fica ali debaixo da água quente, sem pensar, sem chorar, só existindo. Como se estivesse lavando ela de mim. Meses de estresse, manipulação, dúvida, tudo indo embora pelo ralo. Naquela semana, comecei a fazer mudanças. Grandes e pequenas. Apaguei nossas playlists compartilhadas. Tirei as fotos do casamento da parede. Limpei a despensa dos lanches saudáveis esquisitos dela. Até comprei um novo conjunto de pratos, nada demais, só meus. Mas foi simbólico, como se eu estivesse limpando minha vida das impressões digitais dela. Voltei a desenhar de verdade. Até me inscrevi numa aula de desenho de figura humana, algo que eu queria fazer há anos, mas sempre adiava porque nossa agenda era muito cheia. Tradução: a agenda dela era cheia. Foi bom me colocar como prioridade. Como se eu estivesse juntando os pedaços de uma versão minha que existia antes do casamento, talvez até uma versão melhor. Mais forte. Mais consciente. E, com certeza, com menos paciência para a merda alheia. Os amigos começaram a aparecer mais também. Claramente, a história tinha se espalhado, a Meghan sempre adorou estar no centro do drama, e acho que trair o marido num hotel boutique se qualifica. Alguns ofereceram apoio. Outros, cerveja. Teve quem quisesse me ajudar a fazer um perfil em app de namoro, definitivamente não, por enquanto. E sim, finalmente contei pros meus pais. Foi difícil. Minha mãe chorou. Meu pai, que sempre tratou a Meghan como uma filha, ficou em silêncio por um bom tempo antes de dizer: "Você merece alguém que não minta na sua cara." Falou tudo. Ainda tinha dias ruins. Ainda acordava às vezes procurando por ela. Ainda me pegava querendo mandar uma mensagem besta tipo "lembra desse meme?" Mas, a cada vez, a vontade era mais fraca. A cada vez, passava mais rápido. Porque eu estava aprendendo uma coisa. Ela não era mais o meu lar. Eu era. Parte 12. A conversa do divórcio. Finalmente marquei a reunião com a advogada de divórcio. Foi estranhamente formal, tipo agendar um corte de cabelo ou uma consulta no dentista, só que, em vez de limpar os dentes, eu ia limpar alguém da minha vida. Entrei no escritório com uma pasta cheia de documentos, extratos bancários, informações de seguro, papelada da casa, cópias de mensagens que eu preferia nunca mais ter que ver. A advogada, vamos chamá-la de Amanda, era do tipo calma, direta, sem paciência para enrolação. Uns 40 e poucos anos, terninho afiado, cara de quem já viu de tudo. Quando contei o resumo do que tinha acontecido, ela só assentiu e disse: "Certo. Primeiro, sinto muito. Segundo, vamos desmontar ela direitinho." Deus, como eu precisava daquela energia.
Ela explicou o processo, o que esperar, quanto tempo poderia levar. Falamos sobre os bens, a casa, o cachorro, esqueci de mencionar, temos um resgatado chamado Bowie. A Megan quase nem passeava com ele nos últimos meses, então ele tem andado grudado em mim desde então. A Amanda disse que eu tinha uma boa chance de ficar com tudo, especialmente se a traição entrasse em jogo no tribunal, e ia entrar. Aí veio a parte que eu mais temia, avisar a Megan que estava na hora de tornar tudo legal. Mandei uma mensagem simples. Dei entrada. Minha advogada vai entrar em contato. Sugiro que você arrume uma também. Ela não respondeu por 2 horas. Depois ligou. Eu não atendi. Aí mandou mensagem. Então é isso? Você vai mesmo fazer isso? Nem consegue falar comigo como um ser humano. Não respondi. Porque a gente falou. Eu dei chances. Eu deixei ela mentir. Várias vezes. Ela escolheu isso. Não eu. Uns dias depois, o advogado dela entrou em contato. Aquele papo clássico de estamos solicitando mediação. Falei para Amanda seguir em frente, não porque eu queria ser bonzinho, mas porque eu queria acabar logo. Sem mais drama prolongado. Sem mais choradeira de madrugada. Sem mais mensagens sobre o que poderia ter sido. A Megan tentou uma última cartada emocional durante a mediação. Disse que eu estava sendo frio. Disse que eu costumava ser tão carinhoso. A Amanda cortou no meio, como uma rainha. Esse é o preço da infidelidade. Você não pode incendiar a casa e depois reclamar que tá frio entre as cinzas. Game over. Foi clínico. Sem emoção. Mas exatamente o que eu precisava. Naquela noite, sentei no chão com o Bowie, abri uma cerveja e olhei para os papéis oficiais. Petição de dissolução de casamento. Doía. Ainda doía. Mas também parecia um alívio, como se eu não estivesse mais acorrentado a alguém que me via como descartável. E, pela primeira vez desde que tudo começou, eu me permiti olhar para frente. Parte 13. Reconstruindo a mim mesmo. Depois que a papelada foi entregue, algo estranho aconteceu. Eu comecei a me sentir livre. Não de uma vez só. Não foi aquele momento de filme em que eu dançava na chuva ou jogava a aliança dramaticamente num rio. Foi mais silencioso que isso. Mais sutil. Como perceber que a tempestade passou e, finalmente, você consegue ouvir seus próprios pensamentos de novo. Voltei para casa, minha casa agora. A Megan tentou brigar pela parte dela, mas a Amanda lidou com isso de forma impecável. Considerando a traição, a ausência dela, e o fato de eu ter provas de que ela passou noites em hotéis com outro cara, o poder de negociação dela estava tão morto quanto os nossos votos. Pintei o quarto de outra cor. Me livrei da cama que escolhemos juntos e comprei algo mais simples. Meu. Até troquei aquela placa idiota de Viva, Ria, Ame que ela insistia em pendurar na cozinha por uma arte que eu mesmo desenhei e mandei emoldurar. Cada mudança era como recuperar um pedacinho de mim. Reencontrei pessoas com quem não falava há tempos. Amigos dos quais me afastei durante o casamento porque a Megan não ia com a cara deles. Voltei a ir a noites de trivia, tomar uma cerveja depois do trabalho, até entrei num grupo local de corrida, ainda tô lento pra caramba, mas ninguém julga. A vida voltou a ser social, voltou a ser leve. E o melhor de tudo? Parei de esperar o próximo desastre. Nada mais de andar em ovos perto de alguém cujo humor mudava como um interruptor. Nada de fingir que estava tudo bem quando meu instinto gritava o contrário. Nada de olhar para o celular e me perguntar com quem ela estava trocando mensagem por baixo da mesa. Só paz. Não vou mentir, as cicatrizes ainda estão aqui. A confiança não volta do dia para a noite. Ainda fico paranoico com algumas mensagens. Ainda hesito quando alguém me elogia, achando que pode ser isca para me machucar depois. Mas estou trabalhando nisso. A terapia tem ajudado. Muito. Um salve para a doutora Laura, que me deu um choque de realidade já na segunda semana, quando me fez escrever uma carta pro eu que ficou tempo demais. Foi brutal. Revelador.
E exatamente o que eu precisava. E a Mega? Não ouvi mais nada dela desde que a mediação terminou. Um amigo em comum contou que o Julian sumiu 2 semanas depois de eu sair daquele hotel. O karma tem um senso de humor interessante. Eu não odeio mais ela. Não quero ela de volta. Só, espero que continue longe. Porque agora eu tenho coisa para construir. Parte 14. Seguindo em frente, de verdade. 6 meses. É esse o tempo que passou desde o hotel. Desde as mensagens. Desde a última mentira. Às vezes, parece que foi semana passada. Outras vezes, parece que foi em outra vida, como se eu estivesse lembrando de um pesadelo que alguém me contou, e não algo que eu vivi. Mas tem uma coisa que eu sei com certeza. Eu não sou mais o cara que chorou no carro, parado do lado de fora daquele hotel. Eu segui em frente. Não só dela, mas de toda uma versão da minha vida que girava em torno de tentar fazer outra pessoa feliz enquanto eu ia me perdendo no processo. Tô saindo com outras pessoas de novo. Nada sério ainda, e sinceramente, tô sem pressa. No primeiro encontro depois do divórcio, eu tava nervoso pra caramba. Troquei de camisa umas 3 vezes antes de perceber que eu não precisava impressionar ninguém, só aparecer como eu mesmo. E adivinha? Isso foi o suficiente. A gente conversou sobre livros, cachorros, viagens. Não mencionei a Mega. E nem senti vontade. Foi só, é normal. Bom. E mesmo que aquilo não tenha virado nada sério, me lembrou de algo importante, eu ainda consigo me conectar com alguém. Eu não tô quebrado. O amor, o verdadeiro, ainda é possível. Só que, dessa vez, não vou correr atrás dele como se fosse ar. Agora, eu corro atrás de mim. Voltei a fazer coisas que tinha deixado de lado há anos. Cozinho mais. Faço trilhas nos fins de semana. Montei um estúdiozinho no quarto de hóspedes para desenhar e pintar. E, olha só, até marquei uma viagem solo pro Oregon, só para caminhar, respirar e limpar a mente. Nunca teria feito isso quando estava com ela, ela dizia que viajar sozinho era de egoísmo. Não. Sabe o que é egoísmo? Mentir para alguém que faria qualquer coisa por você. Hoje, eu não tô mais amargo. Nem com raiva. Não quero vingança, nem um encerramento, nem aquele momento dramático do tipo você vai se arrepender. Eu não preciso disso. Agora eu tenho a minha paz. E protejo ela como se minha vida dependesse disso, porque, de certa forma, depende mesmo. As pessoas vivem perguntando se eu voltei ao normal. Mas, sinceramente, eu não quero o antigo normal. Essa nova versão de mim? É honesta. Mais sábia. Bem menos tolerante com bandeiras vermelhas. Sabe impor limites. Escuta o próprio instinto. Sabe que amor de verdade não é um jogo de adivinhação. Sabe que, quando alguém te ama, essa pessoa aparece. Ela está presente. E se não estiver? Você deixa ir. Parte 15. Reflexões finais e conselhos. Se você chegou até aqui, antes de tudo, obrigado. De verdade. Escrever tudo isso começou como uma forma de desabafar, mas em algum momento virou terapia. E talvez, só talvez, alguém lendo isso agora esteja no mesmo lugar escuro em que eu estive, se perguntando se está louco por se sentir quebrado, usado, ou achando que nunca mais vai conseguir confiar em alguém. Você não está louco. Você só está se curando. E a cura não é uma linha reta. Tem dias em que você sente que está indo bem. Em outros, uma lembrança te acerta do nada e te desmonta bem no meio do supermercado porque ela adorava aquela marca de cereal. Isso é normal. O que importa é continuar mesmo assim. Aqui vai o que eu aprendi. Se o seu instinto estiver gritando, escute. Eu ignorei o meu por meses. Fiquei dizendo que era paranoia. Ela me fez acreditar que eu estava inventando coisa, mas o corpo sabe. O coração sabe. Confia nessa voz. Traição é uma escolha, não um erro.
Ninguém acidentalmente tem um caso. Isso vem de padrões, mentiras, segredos, distanciamento emocional. Não deixe ninguém te convencer do contrário. Não fique onde você não é respeitado. Você não consegue amar alguém o suficiente para fazê-la ser leal. Não dá para encher um balde cheio de furos e esperar que ele fique cheio. Escolha a paz em vez de caos, sempre. Tenha uma rede de apoio. Pode ser um irmão, um amigo, um terapeuta, ou até um grupo de estranhos no Reddit. Não se isole. Você vai precisar de lembretes de que não está sozinho, mesmo quando parecer que está. Perdão não é para eles, é para você. Eu não perdoo a Megan porque ela merece. Eu perdoo porque eu mereço não carregar a bagunça dela comigo. Você vai ficar bem. Talvez não hoje. Talvez não tão cedo. Mas vai. Um dia você vai acordar e ela vai ser só um capítulo, não a sua história inteira. Então é isso. Essa é a minha história. De marido, atraído, a livre. Se você está lendo isso e está naquele lugar cru, dolorido, eu prometo, melhora. Não de uma vez. Mas pedacinho por pedacinho. Guarde esses pedaços. Eles são seus agora. Obrigado por ter me acompanhado até aqui. Se alguém quiser conversar ou tiver perguntas, estarei nos comentários. Você não está sozinho. Op.